Salve, nobres e nobrezas, aqui quem fala é Maicon José, trazendo mais matemática para o seu dia. E hoje nós vamos fazer uma coisa inédita neste canal, resolver problemas de integrais. Eu sei, eu acompanho os outros canais de matemática do YouTube e eu vejo que sempre a galera está resolvendo problemas de integral, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Uma galera ao estilo do Black Pen, Red Pen e tal. E como cantava Raul Seixas, eu vou entrar também nessa jogada. Brincadeira, pessoal, não estou falando que eu vou transformar esse daqui num canal de integrais, mas essa é uma integral que eu particularmente gosto. Então convido você a pausar o vídeo e tentar resolvê-la. E logo em sequência a gente volta aqui para poder estar calculando ela juntos, ok? Bom, eu espero que vocês tenham tentado resolver e vamos aqui proceder à análise da questão. Então eu tenho uma integral calculada entre o limite inferior a e o limite superior b de o inverso da raiz quadrada do produto de x menos a, b menos x. Essa integral não é tão direta, se a gente observar, não tem aqui muito um caminho definido e claro do que a gente vai fazer, mas ela envolve raízes quadradas, então eu poderia tentar pensar numa substituição trigonométrica ou qualquer coisa assim, mas também não fica muito evidente como que a gente vai proceder isso. Então, para conseguir resolver essa questão, eu vou trazer uma ideia muito importante lá do nosso cálculo 1. Analisando a questão, eu vejo que o problema se trata de uma integral definida e tem um teorema fundamental lá no cálculo que vai dizer para a gente que a integral definida é a área sobre o gráfico. Dessa forma, eu consigo calcular essa integral se eu conseguir fazer sentido da área a qual ela se refere. E é isso que nós vamos fazer aqui, essa vai ser a nossa estratégia então. Recapitulando ou resumindo de outra maneira, como essa integral ela não parece direta de se calcular, mas ela é definida, eu vou tentar entender a qual área que ela se refere e ver se eu consigo, a partir desse entendimento, obter uma expressão melhor para essa área. Então a primeira coisa que eu vou fazer é reescrever esse denominador trocando a variável, dar um outro nome para ela. X menos a, b menos x, a raiz disso tem que ser igual a y. Agora eu vou elevar ao quadrado e vou obter então que x menos a vezes b menos x é igual a y ao quadrado. Ainda não está muito claro o que a gente vai conseguir gerar a partir disso, mas eu vou abrir aqui a distributiva desses termos. Então eu vou obter x vezes b, bx, x vezes menos x ao quadrado, menos a vezes b, menos a vezes b, menos a vezes menos x, mais ax. Essa expressão então é igual a y ao quadrado. Vamos simplificar ela, vamos escrever da seguinte maneira. Menos x ao quadrado mais a mais bx menos a vezes b igual a y ao quadrado. Essa expressão aqui me convida a tentar simplificar ela completando o quadrado. E aí vocês podem se perguntar, mas como que você sabe disso? E aí eu já vou dizer, eu estou procurando uma curva que eu possa determinar uma área. Quando eu olho x ao quadrado e y ao quadrado, isso me lembra de um círculo. Então eu quero completar o quadrado para determinar esse círculo. Uma forma de eu fazer isso é eu passar esses termos em x para o outro lado. Então eu vou passar o seguinte, ó, menos x ao quadrado vai para o outro lado como sendo x ao quadrado, mais a mais b vai como menos a mais b, que multiplica x, mais o y ao quadrado. Isso tem que ser igual a quem? O menos ab que ficou daquele lado. Passando adiante aqui agora, o que eu posso observar? Eu posso completar o quadrado da seguinte maneira, x ao quadrado, menos 2 vezes x, que multiplica a mais b sobre 2,
Para completar o quadrado, eu preciso acrescentar o a mais b sobre 2. Então eu vou botar aqui a mais b sobre 2 elevado ao quadrado mais y ao quadrado. Isso tem que ser quem? O menos ab que tinha ficado aqui, mais o que eu acrescentei, a mais b ao quadrado. Ou melhor, a mais b sobre 2 ao quadrado. Aqui então eu consigo reescrever da seguinte maneira: x menos a mais b sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado. Já o outro membro da equação eu posso abrir aqui, vai ficar como a mais b sobre 2 ao quadrado dá a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado dividido por 4 menos a vezes b. E aqui eu posso tirar o mínimo entre esses dois termos, obtendo o seguinte. O que vai me dar então que x menos a mais b sobre 2 elevado ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2a vezes b mais b ao quadrado dividido por 4, o que equivale a menos b sobre 2 ao quadrado. Então a gente obtém aqui um resultado fantástico que é o seguinte: a minha curva original é a seguinte curva, x menos a mais b sobre 2 elevado ao quadrado mais y ao quadrado é igual a menos b sobre 2 elevado ao quadrado. Essa é a equação de um círculo com centro no ponto a mais b sobre 2 e 0, e o raio dele é a menos b sobre 2. Eu posso esboçar então aquela região como sendo o meu semicírculo positivo, já que eu estou levando em conta na expressão apenas a raiz positiva. Vou fazer um esboço aqui para a gente entender. Seja esse ponto a coordenada A, que é menor do que a coordenada B, aqui a coordenada B. Aqui eu tenho o ponto médio, que vai ter a coordenada A mais B sobre 2, e que é o centro do meu círculo. E eu vou traçar aqui o meu semicírculo positivo. E o raio desse semicírculo eu posso expressar aqui da seguinte maneira. Esse raio nada mais é do que R igual a B menos A sobre 2. Lembrando que esse resultado a gente pode obter lá na nossa equação se a gente considerar que o raio é positivo, então eu estou extraindo a raiz quadrada positiva da expressão que eu obtive lá. Com isso, então, eu vou observar o seguinte: se eu lembrar da definição do meu ângulo como sendo daqui para cá, ou seja, no sentido anti-horário, eu posso reescrever a minha integral entre A e B da diferencial de x dividido pela raiz quadrada de x menos a vezes b menos x. Bom, eu posso reescrever ela da seguinte maneira. Eu tinha chamado essa expressão de y. Então é a diferencial de x dividido por y entre a e b. Aqui parece que eu já fiz algum avanço, mas eu gostaria de expressá-la de maneira ainda melhor. A forma de fazer isso vai ser usar as coordenadas polares para esse semicírculo. Se eu lembrar que eu meço os ângulos no sentido anti-horário, eu sei que o meu ângulo B equivale a 0 radiano e que o meu valor de x igual a A corresponde ao θ igual a π radiano. Além disso, dentro dessa equação polar aqui, eu sei que y é o raio vezes o seno do ângulo θ e que x é o raio vezes o cosseno do ângulo θ. E aqui eu posso obter, diferenciando ambos os membros e considerando o raio constante, que a diferencial de x é o raio vezes o menos seno de θ, diferencial de θ. E dessa maneira, com essas considerações aqui, eu posso substituir a minha integral da seguinte maneira. Ela vai ser a integral entre π e 0 de menos raio seno de θ, diferencial de θ, que é a diferencial de x, dividido por y, que é raio seno de θ. Aqui eu posso proceder a algumas simplificações necessárias. Então eu posso cancelar o raio com o raio e o seno de θ com o seno de θ,
obtendo que a minha integral é a integral entre π e 0 de menos diferencial de θ, o que vai ser, eu posso inverter aqui os parâmetros de integração, os limites de integração se eu trocar o sinal, então a integral entre 0 e π da diferencial de θ, que nada mais é do que θ calculado entre 0 e π, o que vai ser π menos 0, que é igual a π, e dessa maneira a gente chega então à brilhante conclusão de que a integral entre a e b da diferencial de x dividido pela raiz de x menos a vezes b menos x nada mais é do que o singelo valor π. E essa era a nossa questão. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho essa solução e esse problema muito engenhoso, porque, como eu tinha dito lá no início, é um problema que não é direto da gente resolver e a gente vai precisar voltar lá na definição da integral definida como área, e a gente acaba usando fatos elementares como uma forma cartesiana e depois polar de um círculo. Com isso, então, eu me despeço e convido vocês a conhecerem os nossos outros problemas de matemática já resolvidos na playlist que vai aparecer no canto da tela. Lembrando que também temos questões de vestibular e audiolivros. Se você precisar de qualquer ajuda, estiver pensando em estudar para provas e concursos e quiser aulas particulares, o meu link está na descrição. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário será muito bem-vindo. Um forte abraço e até o próximo problema.